Boa tarde, irmãos e irmãs de caminhada. Bem-vindos aí ao nosso canal Luz, Lei Divina Ser Luz. Então este é mais um dos nossos vídeos a respeito aí de algum assunto que esteja em voga, ou polêmico, ou até que ainda esteja muito confuso aí em nossas mentes, para que a gente possa entender e agir de acordo, com coerência, nesse momento tão difícil, né, das nossas vidas, como a pandemia do Covid. E como é intuito desses nossos pequenos vídeos, fazer breves reflexões, mas com alguma profundidade, para auxiliar o irmão, a irmã nessa caminhada, para tomar as próprias decisões diante da vida, também no sentido de projetar um pouco mais de consciência, de compreensão aos familiares, às pessoas em volta, aos amigos, enfim, para que a gente possa se assenhorar e também nos colocar no mundo como responsáveis, né, por tudo que está nos acontecendo neste momento de pandemia pelo Covid. E eu queria tocar num assunto muito importante e bastante grave deste momento que nós estamos passando. É a relação do suicídio, o suicídio inconsciente, com a nossa forma de lidar com a pandemia. Como nós sabemos e estudamos bastante, né, em nossos meios espiritistas ou espíritas, o suicídio é uma das ações mais graves, né, diante da vida, contra a própria vida. E também nós sabemos das consequências que o suicídio pode acarretar. Primeiro, em nível do que leva a pessoa a um suicídio, a gente sabe que geralmente essa pessoa, esse irmão, essa irmã, passa por momentos insuportáveis, né, onde o peso da vida, o peso da materialidade, o peso da carne, o peso muitas vezes da falta da espiritualização bem vivida, da religiosidade bem compreendida. Então, esse grande peso que se faz sobre a alma, né, do irmão, da irmã, faz com que ele sucumba diante do próprio instinto de autopreservação da vida, e assim ele não tenha mais interesse em permanecer reencarnado, muitas vezes também numa falsa sensação ou ideia de que com a morte o sofrimento vai ser dissipado, ou que vai parar de sofrer. E nós sabemos, nós espíritas, sabemos que isso não é assim, que é totalmente o contrário. Então, além de todo esse peso, que eu consideraria aí o primeiro nível de dificuldade do irmão ou da irmã, que já está pensando, né, está prestes a cometer um suicídio, tem outro nível ainda mais grave, que é o próprio despertar, né, do lado espiritual depois do ato, depois de realizado o ato, né, do suicídio, e a pessoa se vê ainda em meio a um maior sofrimento, a um sofrimento ainda maior, porque não só ela se percebe ela percebe que continua viva ou vivo, como mais além vai ter que arcar com toda a consequência desse ato, né, de irrompimento com esse instinto de autopreservação e de sobrevivência que a gente levou milênios e milênios e milênios para poder construir dentro de nós. Então vem essa segunda fase de sofrimento, que é maior ainda do que a primeira, né? Eu considero a primeira fase, então, esse peso do mundo. A segunda fase seria essas consequências, o primeiro nível de consequência, que vem logo após o ato do suicídio, ou seja, os umbrais inferiores, o que esses espíritos, desses irmãos, dessas irmãs estarão passando. É muito sofrimento, é uma dor inimaginável para qualquer pessoa e insuportável, mais ainda, porque se antes havia a ideia de que com a morte esse sofrimento seria finalizado, ou seja, pararia-se de sofrer, agora é a certeza de que não tem mais o que fazer a não ser sofrer. E aí, junto com todo aquele peso do mundo, agora tem o peso da culpa, tem o peso do remorso. Isso já não deixa de ser um grande chamado aos irmãos e às irmãs para a responsabilidade, né, diante dessa atitude contra a própria vida, contra a lei, contra o divino em nós, contra a sapiência, né, dos planos de Deus, que sempre olha por nós, que sempre cuida de nós, mas que também espera de nós uma contraparte nesse serviço. Mas enfim, nós não vamos entrar
o que leva uma pessoa, neste ponto, ao suicídio. A gente está querendo contextualizar mais para que a gente possa entrar no assunto principal dessa questão do suicídio inconsciente nesse momento de pandemia. Mas, enfim, para a gente concluir as 3 etapas, a primeira do peso do mundo, a segunda das consequências que o espírito já começa a sofrer nos umbrais inferiores, e terceiro, um outro nível de consequência, que é a necessidade do reajuste. Então, nós sabemos que a lei de reencarnação é uma lei inexorável, todos nós temos que passar, até que nos desprendamos dessas dependências, das ilusões da matéria. Então, o espírito suicida ele vai ter que reencarnar, querendo ou não, porque está dentro da lei, e para o próprio bem dele, diga-se de passagem, mas as consequências físicas, mentais, elas vão ser bem difíceis, né? Então, vamos pensar bem conscientemente, bem racionalmente neste momento. Se estava difícil viver com um corpo perfeito, com todos os órgãos funcionando direitinho, e eu ainda assim desisti, imaginemos nós agora, nesse segundo nível de consequência, com o próximo reencarne, porque agora eu vou ter que arcar com essas consequências de provavelmente nascer com algum problema muito grave, seja físico, seja emocional, ou seja mental, e geralmente os 3. Né? Então, geralmente essas pessoas suicidas, elas não apenas nascem com problemas físicos, mas também com traumas emocionais e com problemas também nesse campo mental, né, de raciocínio, de estar presente no mundo, e junto com tudo isso uma angústia muito grande e um novo desejo pelo suicídio, porque aquele remorso, aquela culpa faz com que essa pessoa também possa entrar num nível de se autopunir, né, de se automachucar. Então é muito grave esse processo do suicídio. Mas agora vamos fazer a correlação que a gente veio aqui para fazer. Pandemia e suicídio inconsciente. Por que eu falo isso? Bem, gente, pensemos nós. Vamos analisar com o máximo de razão possível, com o máximo de consciência possível. Se para uma pessoa que está passando por todo um contexto de dificuldade, cuja vida dessa pessoa se tornou insuportável por algum motivo ou por várias razões, na verdade, vários motivos, e essa pessoa sucumbe dentro desse ato do suicídio, e se ela responde diante da lei com todo esse peso, imaginemos nós, essas pessoas que estão vivendo a vida com o máximo desprezo que pode existir pelo próprio sentido de viver, pela própria vida, pela vida do outro. Por que eu estou falando disso? Nestes momentos de pandemia, nós temos recebido, com bases científicas que são muito claras para quem quiser ver, para quem quiser compreender, para quem não estiver nessa postura negacionista e, enfim, de negar a verdade, a ciência de tudo que nós estamos vendo. Então é muito compreensível que muitas pessoas estão irresponsavelmente saindo às ruas, indo para as baladas da vida, e é um paradoxo muito profundo, porque ao mesmo tempo que a pessoa quer curtir a vida doidado, isso é totalmente diferente, porque uma coisa é curtir a vida da melhor forma possível, outra coisa é curtir a vida doidado. Então essas pessoas estão nesse nível de curtição. Isso prova não a vontade dessas pessoas em viver, mas o profundo desprezo pela própria vida. Então quando eu saio numa atitude negacionista, ou fazendo a contraposição contra tudo que a ciência está trazendo, às diversas famílias que estão em profundo sofrimento, às diversas pessoas que estão em profundo desespero, internadas em UTI, sem conseguir sorver o ar, sem conseguir respirar, muitas vezes em coma induzido, entubadas. Então, quando a gente ignora tudo isso pelo prazer, pela distração, baseada completamente, absolutamente em saciar os caprichos, né, da diversão, dessa distração, então a gente está dizendo ao mundo, a gente está dizendo ao universo, a gente está dizendo ao outro, nós estamos dizendo a nós mesmos e ao nosso próprio Deus interior que a vida não vale nada para a gente. Então é um profundo desrespeito com a vida. E aí, se a gente pensar bem nesse aspecto do suicídio inconsciente, porque a pessoa que vai para uma balada, que vai irresponsavelmente para as ruas, que não se utiliza da máscara, que está com essa postura negacionista, obviamente nós sabemos que ela não sai falando assim, eu estou saindo porque eu quero morrer.
Por isso a gente entra no aspecto inconsciente do suicídio, que é muito bem refletido e ponderado no Espiritismo, né, com base nas leis da ciência espiritual. Então, imaginemos nós, quais serão as consequências desse suicídio inconsciente? Bem, certamente as pessoas que estão sendo infectadas por irresponsabilidade, por esse desrespeito profundo em relação à vida, à sua própria vida e à vida do outro, elas também responderão. Só que responderão, ao meu ver, num nível ainda mais grave do que aquela pessoa que acabou tomando uma atitude suicida por não estar dando conta do peso da vida. Obviamente que sempre isso tem a ver com as atitudes e as decisões da pessoa, sempre, em maior e menor nível. Mas eu penso que, pelo menos nesse primeiro caso, da pessoa que sucumbiu diante das pressões da vida, ela tem razões para estar passando por tudo isso. Ela tem motivos, ainda que não justifique o ato. Mas o que eu estou querendo dizer é que na nossa empatia pela dor do outro, a gente percebe que deveria haver algo muito grave. Agora, quando uma pessoa nessa atitude irresponsável, negacionista, sai às ruas, colocando a sua própria vida em risco, a vida dos seus familiares e dos seus irmãos ao redor, essa pessoa, como eu falei, ela está profundamente arraigada com esse pensamento de desrespeito à vida. Então, na verdade, vejo como muito mais grave porque é um total desprezo pela sua própria vida e pela vida do outro, pelas condições que a humanidade, pelas dificuldades que nós como humanidade estamos passando, como sociedade nós estamos passando. E aí vamos projetar um pouquinho a nossa mente à frente, porque a gente sabe das consequências, como eu falei, desse suicídio, primeiro em nível de umbral inferior e depois em nível de reencarne. E a gente também não pode se esquecer que a gente está nesse momento de transição. Nós, como espíritas, nós acreditamos que estamos passando por uma transição onde estamos começando a nos preparar para um mundo de regeneração, onde haverá menos dor, menos ranger de dentes, conforme está apregoado, né, no nosso Evangelho. Mas vamos analisar quantas pessoas estão desencarnando por esse negacionismo, por essa falta de responsabilidade consigo, com o outro, com a sociedade, por esse total desrespeito e desprezo à vida. Bem, essas pessoas vão ter que reencarnar. Provavelmente, não vamos fazer esse julgamento, quem somos nós para fazer o julgamento, mas como não sabemos se essas pessoas serão degradadas a outros planetas, né, mais primitivos, de acordo com o nível de lição que elas mesmas estão pedindo para a própria alma, então consideremos que, se não todas ou a maioria, ainda continuarão reencarnando aqui. Então, o que isso me levou a pensar, meu irmão, minha irmã? Que como nós apenas estamos adentrando nesse ciclo de regeneração, esses espíritos teriam que reencarnar aqui ainda dentro das leis kármicas. Nós sabemos que o planeta de regeneração traz as leis kármicas de uma forma mais direcionada a propriamente o desenvolvimento da moral, do que a lição, né? A lição da existência. O que eu quero dizer com isso? Então, assim, também não vou aprofundar nesse contexto, mas o que quer dizer que um planeta de regeneração, então a gente entra nesta lei kármica nas bases mais morais, mais emocionais, de sentimento, diferentemente do que nós estamos passando hoje nesse planeta de provas e expiações, cuja essas leis kármicas elas tocam mais profundamente o físico, né, o nosso instrumento físico. Então, muito mais dor. Então, a gente vai elevando o nosso nível agora para um sentido de apurar a nossa sensibilidade, a nossa emotividade, ou seja, a nossa base moral, mais propriamente do que estar simplesmente nos reajustando diante da lei e principalmente por meio das dores físicas, dos acidentes, das doenças. Então a gente vai para um nível um pouco mais moral, um pouco mais sutil, porém ainda muito profundo e muito necessário. Mas enfim, dando sequência, o que acontece? Esses irmãos que estão vivendo diante de tanta irresponsabilidade, com esse desprezo para a vida, nesse período de pandemia, com atitudes e posturas negacionistas, eles vão ter que reencarnar. E vocês já pararam para pensar quantos milhões de irmãos e irmãs que por essas atitudes irresponsáveis estão desencarnando
dentro desse aspecto do suicídio inconsciente. Então, pensemos nós, daqui a algumas décadas, esses espíritos, eles vão ter que reencarnar. Então, como estará o nosso mundo daqui a algumas décadas? Daqui a alguns séculos, 1 ou 2 séculos? Porque todos esses irmãos terão de reencarnar e terão que de se reajustar diante da vida, sob bases morais, mas ainda nesse contexto muito físico, porque a gente só começou a adentrar nesse planeta de regeneração. Então a gente está muito mais próximo da prova e da expiação. Então vai muito tempo. E isso estava me fazendo pensar nesse sentido de que quanto mal ainda virá, mesmo depois da pandemia, se passar ou quando passar, ou como ficar o mundo após essa pandemia, mas a colheita que ainda teremos de fazer. Então, irmãos, isso não deixa de ser, para você, irmão e irmã, também um chamado, um clamor que eu acho que a própria espiritualidade faz para cada um de nós, para que o mundo seja mais leve, que hajamos com consciência, que tenhamos respeito pela nossa vida, que não desprezemos a nossa existência, nem a existência do irmão, que respeitemos o outro, que respeitemos a nossa sociedade, porque, querendo ou não, todos nós vamos responder e todos nós vamos ter que contribuir com a melhoria deste planeta. E para ele ser mais leve, cabe que nós tomemos atitudes mais conscientes e mais responsáveis. Não há outra forma de sairmos melhores, revigorados, reconstruirmos o nosso mundo, um mundo melhor, mais leve, mais feliz, com menos dor, com menos sofrimento, se nós não agirmos com responsabilidade, se nós não respeitarmos a ciência tão bem desenvolvida suficientemente para nos dizer o que é melhor, o que é pior, o que devemos fazer, como devemos fazer e como devemos agir. E a espiritualidade, a nossa religiosidade está aí para nos lembrar desse respeito à nossa própria vida, à vida do outro, e assim a gente comungar desse respeito recíproco e mútuo, onde todos cuidam de todos. Então esses cuidados são imprescindíveis, meu irmão, seja o álcool em gel, lavar as mãos, ter o cuidado com o outro, distanciamento social, neste momento é imprescindível, evitar momentos de reuniões, aglomerações, tudo o que a ciência e também as leis, né, os decretos estão nos orientando a fazer. Não vamos ignorar, não vamos desprezar o sentido da vida, o sentido do outro. E deixemos esses irmãos que realmente não querem compreender o que está sendo pedido, essa tomada de consciência, esse movimento de nos reposicionar diante de nós, diante do outro, diante da nossa família, diante da nossa comunidade, diante da nossa sociedade. Então, meu irmão, minha irmã, o meu direito, o seu direito, o nosso direito vai até onde começa o direito do outro. Todo direito ele gera também uma responsabilidade, um dever diante de mim, dever diante da minha vida, diante da minha família, diante de cada um de nós. E como eu sempre gosto de fazer no final desses vídeos, é o seguinte, é um convite. Faça um convite a você, meu irmão, a você, minha irmã, que se vamos refletir do seguinte ponto, se ainda nós não conseguimos nos preocupar com a vida do outro, com o bem-estar do outro, e às vezes nem mesmo dos nossos familiares, quando a distração, quando os prazeres da carne me chama muito mais do que a minha consciência, o meu dever diante de mim, diante da minha família e diante do outro, então vamos fazer assim, já que eu não tenho condição de pensar no outro, de pensar na minha família, na sociedade, na humanidade, já que a pandemia ela toca todos os seres humanos, então pense em você, meu irmão, minha irmã, porque quem vai sofrer as maiores consequências desse suicídio inconsciente é você, se você estiver agindo com irresponsabilidade, com posturas negacionistas diante da própria vida, do desprezo à vida e diante da própria ciência, sendo a ciência um bem também deixado por nosso Pai maior, para que nós possamos melhorar a nossa qualidade de vida, o nosso conforto e também cuidar do nosso corpo físico, que é o nosso principal instrumento de realização neste momento que estamos encarnados. Fica a dica, fica o convite. Se não consigo fazer pelo outro, então que eu faça pelo menos por mim, sabendo que eu responderei diante dessas leis kármicas num próximo reencarne, reajuste e mesmo após o desencarne, porque trata-se sim, essa irresponsabilidade, esse desprezo pela vida, de um suicídio inconsciente.
Que Deus nos abençoe.